TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nós mais uma vez iniciando o nosso programa Páginas da Bíblia, contando sempre com sua presença, com a presença daqueles que você ama e que quer ver crescer na fé. Estamos aqui propondo então essa sequência, que já estamos agora no final do livro do Levítico, faltando apenas 4 capítulos. Vamos entrar hoje no capítulo 23 e dizer que preparem-se, vem novas emoções logo que acabar esse Levítico, já vem muita coisa boa por aí esperando você. Então, firme seu compromisso de não perder, de estar sempre conosco. Aqui, para nos conduzir nesses estudos, conto com a presença de nossos mestres, a quem agradeço, Maíla, professora. Eu fico feliz de estar aqui com vocês. Padre Carlos também, a quem agradeço imensamente. Olá, pessoal. E assim, com eles, mostrando o trilho, nós vamos conduzindo toda essa nossa história de aprendizado. Como eu disse para vocês, estamos agora, hoje, vamos fazer o estudo do capítulo 23 do livro do Levítico. Um livro que tem se mostrado assim, cheio de surpresas e revelações e que é um livro que a gente pouco tem acesso, né? Então, para que a gente continue esse nosso caminhar neste livro, eu convido vocês a um pequeno trecho. Quem não tiver com material aí pode acompanhar. Vai ser o início exatamente do capítulo 23, o primeiro tópico que vai tratar do sábado, que vai dizer: Yahvé falou a Moisés e disse, fala aos israelitas e dize-lhes, as solenidades de Yahvé, as quais os convocareis, são as minhas santas assembleias. Essas são as minhas assembleias. Durante 6 dias se trabalhará, mas no 7º dia será dia de repouso completo, dia de santa assembleia, no qual não fareis trabalho algum. Onde quer que habiteis, é sábado para Yahvé. Estas são as solenidades de Yahvé, as santas assembleias, as quais convocareis os israelitas no tempo determinado. Então, antes que ele entre especificando, vamos tentar entender, né, Padre Carlos, essa questão do sábado, o mandamento do sábado. Isso, nós conhecemos nos 10 mandamentos, né? Lá em Êxodo já 20, depois em Deuteronômio aparece novamente, sempre o sábado consagrado ao Senhor, no qual então, como foi colocado, lembrado mais uma vez, não se deve fazer nenhum trabalho, nem o israelita, nem o estrangeiro que mora na sua terra, nem o escravo, nem os animais. Então é descanso, é dia consagrado ao Senhor. E sempre recordando tanto a questão da criação do mundo, né, o 7º dia em que Yahvé descansou, como também recordando, aparece no Deuteronômio principalmente, também uma função social em relação aos escravos, no caso, né, e até aos animais, como já falei, porque recorda que eles foram escravos no Egito, né, e também o próprio escravo é visto aqui, vamos dizer assim, com o direito ao descanso, embora seja consagrado a Yahvé, esse descanso, né? Não propriamente as pessoas, mas também cumpre essa função, né? Então, é dia da assembleia, como diz aqui então, e é dia de descanso, parar, né? Sábado quer dizer descanso, parar, é o significado da própria palavra. E aqui é interessante então que vão aparecer, esse é o início do calendário, né, litúrgico dos judeus, a partir da aliança, vão aparecer 7 festas, ou melhor, 7 sábados, né, em que serão assembleias solenes. Vamos ver também, não é, que no início, entrando na Terra Prometida, esse descanso sabático e essas festas que vão ocorrendo aos sábados, primeiramente, elas eram celebradas no próprio local, na própria cidade, no próprio povoado onde
onde a pessoa vivia, né? Então se reunia o povo, provavelmente já tinham algum lugar de reunião, então era comemorado ali mesmo, mas depois, mais para frente, então, quando o Levítico, né, ele é colocado por escrito, a gente vai vendo, algumas delas, as mais importantes, se tornam festas de peregrinação, né, que quer dizer o quê? Deve o judeu ir até o templo em Jerusalém, porque aí nessa altura do campeonato cessam, né? Não são mais permitidos os templos locais e todos nas festas principais devem ir celebrar em Jerusalém, né? Algumas outras permanecem a celebração, assembleia local apenas, né? Que seria na sinagoga. Então, importante é isso, né? É ver que o sábado se torna o dia de Javé e se torna o dia dos fiéis se reunirem para prestar, então, um louvor ou uma homenagem ao Senhor. Vou seguir, então, Maíla, depois se você quiser completar, mas vou seguir no versículo 5º, que vai dizer: no primeiro mês do 14º dia do mês, ao crepúsculo, é Páscoa para Yahvé. E no 15º dia desse mês é a festa dos ázimos para Yahvé. Durante 7 dias comereis pães sem fermento. No primeiro dia tereis santa assembleia. Não fareis nenhuma obra servil. Durante 7 dias apresentareis uma oferenda queimada a Yahvé. No 7º dia, dia da santa assembleia, não fareis nenhuma obra servil. Marlete, Maíla. Oh, meu Deus, Maíla. Marlete de boa memória, né? Maíla, Joia. de boa memória, realmente. Essa necessidade de se trazer tudo tão bem pontuado, tudo tão bem especificado, não traz uma ideia também de uma servidão, de uma obrigação servil? Mas o que nós somos, se não isso, né? Exato. Nessa obediência a Deus. Quando Deus coloca essas prescrições, que na verdade vão servir até para ritmar o tempo do povo, né? A questão social, é uma forma também de Deus ir nos conduzindo, né? No sentido da obediência. Então, é uma forma de louvar a Deus nessas festas, de maneira assim bem detalhada, tudo, mas não deixa também de ter esse caráter do encontro, do que é a fraternidade, porque, como disse Padre Carlos, essas festas depois se tornavam peregrinações em que eles se encontravam, iam a Jerusalém. Então, a obediência, o louvor a Deus, isso faz parte da natureza humana. E divina também, no sentido em relação a Deus. Então, não viam como uma escravidão cumprir tudo isso, mas um ato de louvor, de obediência e de amor também ao próprio Deus, né? Que inclusive, como a gente colocou antes, né, o sábado é libertador. Né, libertador da escravidão, do estar trabalhando, né? Seja a serviço próprio, seja a serviço de outro como servo, né? Então, está nesse sentido mesmo. Nós somos servos de Javé, e Javé também tem esse cuidado, esse carinho de conceder descanso, não só a si, mas a todos, né? Acaba sendo as festas, esse detalhe, a maneira como é feita, as ofertas, acaba sendo educativo, né? E nessa correção, nessa educação que Deus faz com o povo, vai fazendo com que o povo se torne realmente um povo liberto. Porque na escravidão, tanto lá do Egito, quanto quando eles passaram pelo exílio, eles não tinham essa forma, essa prática, né? Então, não existe tempo para o escravo, mas nós somos servis a Deus, e aí nós temos o tempo de descanso. E hoje, veja bem, né? Evidentemente que aquilo que nós chamamos hoje em dia de serviços essenciais, né? Hospital, outras coisas, tem que funcionar sempre. Mas nós vemos que hoje estamos escravizados pelo mercado, mais uma vez, né? O comércio não tem mais descanso.
a não ser alguns feriados durante o ano inteiro, e mesmo assim, olha lá, né? Que alguns empreendimentos não fecham em feriado nenhum mais. Então, como é que fica, né? Tudo bem, a gente pode, que dá emprego e tal, tudo bem, mas é o mercado, né? É o mercado que está tomando o lugar de Javé, né? De nosso Deus, e as famílias se viram como podem, né? Claro que a gente precisa trabalhar, acaba e muitas sendo... vezes acaba se submetendo a se esse submete, sistema, né? vai fazer o quê, né? Então, mas veja bem que isso é algo que a gente precisa sempre recordar, né? Não é o mercado que vai deveria, né, determinar o nosso ritmo de vida em primeiro lugar, mas é o humano, né? O ser humano que tem as suas necessidades e deveríamos prestar atenção sempre nisso em primeiro lugar também, né? Muito bem, seguindo aí, vamos ao versículo 9. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala aos israelitas, tu lhes dirás: quando tiverdes entrado na terra que vos dou e fizerdes nela a ceifa, trareis ao sacerdote o primeiro feixe de vossa ceifa. Ele o ofertará diante de Yahvé, com gesto de apresentação para que sejais aceitos. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote fará esta apresentação, e no dia em que fizerdes esta apresentação, oferecereis a Yahvé o holocausto de um cordeiro de 1 ano, sem defeito. A sua oblação nesse dia será de 2 décimos de flor de farinha amassada com azeite, oferenda queimada para Yahvé, em perfume de agradável odor. A sua libação de vinho será de 1/4 de hin. Não comereis pão, nem espigas tostadas ou pão cozido antes deste dia, isto é, antes de terdes trazido a oferenda de vosso Deus. É uma lei perpétua para vossos descendentes, onde quer que habiteis. Lá vou eu de novo fazer o papel do advogado aqui do diabo, né? Para quem, coitado, como você lembrou bem, né? Saiu de um regime que não existia vontade nem direitos. Parece-me que aqui parece que é uma necessidade novamente de impor. É muita sutileza, é muito detalhe, é muita coisinha que tem que ser lembrada, né? Além de tudo, além de cumprir, tem que ter muita memória, né? Tem. Eu vou deixar o Padre Carlos depois explicar isso e explicar essa festa. Mas eu quero voltar lá no versículo 5 a 8, que a gente foi para uma pergunta, mas deixou de falar especificamente do que eram essas 2 grandes festas aqui, que são talvez as festas mais importantes que eles tinham. A celebração da Páscoa, que é a passagem, né? Páscoa significa isso, passagem. É um memorial instituído por Deus já desde lá, quando eles saíram do Egito. Então, Deus, antecipadamente a saída, a libertação deles da escravidão do Egito, Deus manda que eles se preparem para esse grande dia, para essa grande festa. 7 dias antes, eles deveriam se preparar, não comendo mais pães ázimos, ou seja, pães que não tinham fermento. Esse fermento, para eles, lembrava a corrupção, o pecado, ou seja, comer pães sem fermento era um simbolismo de uma vida nova, que eles deveriam começar a partir daí, se preparando para a grande festa, que era a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, então, vai comemorar o quê? O cordeiro imolado, as ervas amargas, lembrando o tempo da escravidão do Egito, até mesmo a água salgada, lembrando as lágrimas que eles choraram ali durante a escravidão. E nesse dia, então, da Páscoa, da passagem de Deus pelo Egito, em que tiraria o povo de Israel de lá e daria a eles essa libertação. Aí a gente lembra de Moisés, toda a condução desse processo. Então, para os judeus, a festa da Páscoa era a festa maior que eles tinham. E era, na verdade, um memorial. O que é esse memorial? Não era só fazer memória, não era só lembrar, era viver novamente, era se reportar àquele momento. Então, os pais contavam tudo o que Deus havia feito, os prodígios, os sinais libertadores de Deus no meio do povo, e eles celebrariam isso a cada ano.
Então, todos os anos eles celebravam 7 dias antes a festa dos pães ázimos e, na sequência, o grande dia de Páscoa. Né? Então, é muito importante Maíla, porque... desculpa, eu creio que primeiro é a Páscoa e depois 7 dias de ázimos, olha. O dia 14 do primeiro mês, ao entardecer, é a Páscoa do Senhor. No dia 15 na a verdade, festa dos pães, daí são 7 dias de ázimos, exatamente. Aí 7 dias de ázimos, é Isso, verdade. mais até Aí o outro eles fazem sábado. aí eles fazem a festa dos pães ázimos. Na preparação sempre essas duas festas, marcando então essa lembrança que eles deveriam ter da saída do Egito, né? Então, isso vai ser uma consequência também já até mesmo no Novo Testamento. Jesus morre durante a festa da Páscoa. Então, para mostrar que todos os anos eles guardavam essa grande celebração. Tá, então aqui, Nós só um tem- instantinho, padre. tá. Aqui, como eu estava dizendo para o senhor, dessa questão dessa riqueza de exigências, né? Para as pessoas. Então, aqui ele fala, padre, a oblação deveria ser 2/10 de flor de farinha amassada. O que é a flor de farinha? Sabe que eu não sei? Existe a farinha que eles Tá. processavam, pilavam e faziam a farinha. A flor de farinha era a farinha mais Mais pura. fina, deve mais ser, né? fina, mais pura, a melhor. Era Porque a última existia peneirada, a última peneirada da E farinha. era a melhor farinha. Flor de farinha é isso. É a Tá. mais pura Aham. farinha que era Aham. oferecida. Quer dizer, Tá o vendo? primor, vem no Vivendo. sentido Primor. de primor e não Vivendo da e flor. aprendendo. É a flor de farinha. Então, padre, aqui já fala em 2/10 dessa flor, mas 2/10 a pessoa tinha que ter um medidor, né? Certamente. Eu acho assim, eu não sei se isso tudo tem uma carga de simbolismo muito grande, Tem, ou se na prática eles tinham que realmente usar esse ritual. Aqui fala 8 litros. Que seriam esses 2/10, né? 2/10. Veja bem que se a gente comparar com a nossa liturgia de hoje, também existe tudo isso. Vamos dizer assim, não é a família propriamente que cuida dos detalhes, mas veja quanta coisa tem de detalhe na liturgia da Páscoa nossa, né? Seja o Domingo de Ramos, seja a própria Vigília Pascal, tá lá tudo escritinho, né? Como é que tem que ser ritos, feito. né? Muitos ritos. Né, o fiel, né, que vai à missa e não participa, vamos dizer assim, das equipes de liturgia, de celebração, tá lá, tá vendo tudo acontecer, muito bonito, né? Mas e quem prepara tudo isso? Lembra de Quem tudo, pensou né? nisso em durante tudo muito isso, tempo, né? Pois é, entende? Então, vamos dizer, esses detalhes existem, mas aquele que se empenha em preparar tudo isso, É hoje em dia, verdade, são alguns poucos, digamos assim, e a Assembleia participa com alegria, né? E é muito bonito. Só uma missa comum, gente, dos domingos, nosso comum, e mesmo do dia de semana, os ministros da Eucaristia, geralmente, né? Também o pessoal do Ministério de Música e tal, vai pelo menos uma meia hora para preparar todas as coisas que vão ser usadas ali. Com certeza. Quem chega ali, né, para participar não percebe muitas vezes isso, né? Por isso também o padre, né, vamos dizer assim, o sacerdote, ele é ajudado por muita gente, né? Para poder celebrar uma missa com dignidade, tudo bem preparado, cuidar dos santos vasos, né? A sua preparação, depois a sua higiene, depois da missa, que depois da missa continua o antes, serviço. durante e depois, né? Depois da missa continua mais um tempo, lá até colocar tudo em ordem, lavar tudo direitinho, guardar tudo direitinho. Porque trata-se daquilo que é do Senhor, então fazemos isso com a melhor dignidade. Então, aqui, padre, voltando a essa riqueza de detalhes, ele fala que no dia seguinte do sábado, o sacerdote fará a apresentação de todas essas oferendas, dos feixes e tudo, né? Depois ele vai oferecereis, quer dizer, nós todos fiéis, né? Ofereceríamos, então, um cordeiro de 1 ano sem defeito. Aqui eu vejo assim, gente, é impossível eu estar vendo nessa época, tenda da visitação, com todas essas entregas e oferendas, e não me colocar nos dias de hoje. Hoje a igreja pede um dízimo. Um décimo que nem é o décimo daquilo que você produz no mês. E as pessoas ainda questionam o que é que a igreja faz com esse dinheiro. Né? Eu fico assim, em termos de proporções,
e daquilo que deveria agradar a Yahvé, hoje o nosso Deus se agradaria do seu reconhecimento expresso em forma de algo concreto do seu dia a dia, para que demonstre sua gratidão a Ele pela vida, por tudo que você produziu. Naquele tempo eram coisas muito pesadas, eram animais caros, animais difíceis. Você, ao longo de 40 anos no deserto, onde é que você alimentava esse... Não tinha pasto, não tinha nada, não tinha uma água. E mesmo assim era pedido esse tipo de oferta. Hoje se pede uma mixaria, o povo reclama, e quando dá com aquele sofrimento, né? Sempre lembrando da moedinha da viúva. Meu Deus, vamos esquecer a viúva e vamos lembrar daquele que encheu os seus silos de muita coisa e que acabou perdendo a vida porque não soube ser reconhecido. Padre, me ajude aí. A primeira coisa para a gente recordar que aqui nós vemos que se tratam, em primeiro lugar, de festas agrárias. Está falando de colheita, de feixes, e está falando aí, no caso, nessa segunda parte, do cordeiro. Essas festas, elas têm origem tanto na Páscoa do Egito, onde eles eram escravos, mas estavam num ambiente em que eles cultivavam, eles tinham também os seus direitos de receber alguma coisa da colheita, e até mesmo os servos, né, mais do que escravos, eles também possuíam alguns bens às vezes. Então não era uma escravidão que você ficava lá na senzala acorrentado, como é a nossa imagem de escravidão aqui no Brasil, né? Era um regime de servidão, mas essa servidão era trabalhar nos campos, a colheita pertencia ao faraó lá no Egito, mas também eles tinham a sua parte, né? E até mesmo possuíam terras, e pouca coisa, evidentemente, né? Porque a terra era do faraó também, como a terra de Israel é de Javé, né? Mas possuíam as suas parcelas, então vejam bem. E depois então no Egito nós temos essa situação quando se estabelecem as leis da aliança, né? Que aqui tudo isso aqui está no contexto do Sinai, no caso, né? É colocado no contexto do Sinai e do deserto. E também essas festas agrárias, além do Egito, elas também têm um fundo das festas cananeias. Quando entram na Terra Prometida, essas festas também eram conhecidas, mas conhecidas com outro sentido. Assim como para nós cristãos, a festa da Páscoa é morte e ressurreição de Jesus, o tríduo pascal, para o povo cananeu, essas festas eram do início da colheita, os primeiros feixes, diz aqui, e depois a próxima festa que aparece é do fim da colheita, onde mais uma vez se faz uma oferenda a Javé. Então vejam, o que acontece com praticamente todo o Levítico é o quê? Aquilo que acontecia no contexto da aliança, da saída do Egito e dos Montes Sinai. E aquilo que aconteceu bem depois, quando entra na Terra Santa, e mais ainda, quando voltam do exílio da Babilônia, é que essas leis são estabelecidas ou são revistas, né? E colocadas dessa maneira que estão aqui, mas colocadas como se fosse tudo isso no contexto do Sinai, e não é, né? São prescrições, algumas delas muito antigas sim, mas muitas delas prescrições que surgiram depois da volta do exílio da Babilônia, que é colocado nesse contexto aqui. Período mais rico, mais próspero, né? Que estavam estabelecidos de alguma maneira na terra, né? Onde se podia plantar, onde se podia colher, onde se podia ter o rebanho também. E outra coisa aqui que aparece ainda, para a gente não perder esses textos, essa parte que nós vimos aqui dos primeiros feixes, né? O primeiro feixe que é oferecido, e só depois de oferecer esse primeiro feixe, início de colheita, é que se pode tostar os grãos e começar a fazer os pães, que são os ázimos, né? Aqui nesse versículo de 9
a 14, né, que nós lemos Isso, aqui, fala de sábado, o dia antes do sábado, o dia depois do sábado, né? Enquanto que ali atrás, nos versículos 5, 6, né, quando começa a falar da Páscoa, veja bem que é outro tipo de marcação, né? O dia 14 do primeiro mês e depois no dia 15 e os outros 7 dias seguintes, sendo que ele coloca que o último dia desses 7 dias seria sábado. Aí a gente vê 2 calendários diferentes que foram unidos nessas tradições, 2 épocas diferentes, 2 calendários diferentes colocados aqui. Um que era de sábado a sábado e o outro que coloca dia 14 do mês, que não vai ser sempre sábado. Marca-se um dia fixo. Marca-se um dia fixo. Então a gente vê aí 2 tradições que estão unidas no mesmo texto. Tá, que nós vamos reforçar já essa questão, que nós vamos entrar depois do parágrafo, depois da nossa pausa, a partir do versículo 15. Então não deixe, se for levantar, volte rapidinho, já retornamos. Ok, gente, voltamos. Para que a gente entenda, voltando naquele assunto que nós estávamos no primeiro bloco, sobre a questão das semanas, de quando começa a Páscoa, de quando termina a Páscoa, entre o período da colheita. Então, acompanhe aí pelo versículo 15, nós estamos no capítulo 23 do livro do Levítico, que vai dizer assim, ó: a partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe de apresentação, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte, ao 7º sábado, e oferecereis então a Yahvé uma nova oblação. Trareis das vossas habitações o pão para ser oferecido em gesto de apresentação, feito em 2 partes, de 2 décimos de flor de farinha cozida com fermento, como primícias a Yahvé. Oferecereis, além do pão, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros como holocausto a Yahvé, acompanhados de uma oblação e de uma libação, oferendas queimadas em perfume de agradável odor a Yahvé. Fareis também, com 1 bode, um sacrifício pelo pecado, e com 2 cordeiros de 1 ano, um sacrifício de comunhão. Os sacerdotes os oferecerá com gesto de apresentação diante de Yahvé, além do pão das primícias. De igual modo, os 2 cordeiros, pois são coisas santas a Yahvé e que pertencerão ao sacerdote. Nesse mesmo dia fareis uma convocação. Esta será para vós uma assembléia santa e não fareis nenhuma obra servil. É lei perpétua para vossos descendentes, onde quer que habiteis. Quando cegardes a messe na vossa terra, não cegarás até o limite extremo do teu campo e não respigarás a tua messe. Deixarás isso para o pobre e para o estrangeiro, pois eu sou Yahvé, vosso Deus. Então, aqui vem uma série de exigências, aqui, voltando ao Padre Carlos a palavra, porque ele estava falando dessa questão para que a gente entenda como é que funcionava a questão das semanas, né, Padre? O dia seguinte ao sábado, depois faz a contagem de 14 dias. Passo para o senhor essa matemática toda aí, que é uma engenharia para mim agrônoma. Então, é para retomar então o que estávamos falando antes. Primeiramente, estas festas são sempre agrárias e marcadas pelos dias da semana, marcadas especialmente pelo sábado. Depois, já mais tarde, quando já estão estabelecidos novamente na terra, depois do exílio da Babilônia, adotam-se dias do mês como data fixa. Então, se você adota um dia do mês como data fixa dessas celebrações, esse dia do mês não vai cair sempre em sábado. Então veja bem que existe uma mudança de calendário das festas litúrgicas. É isso que a gente está colocando aqui
E os textos, esses textos refletem esse duplo calendário, como era antes, sábado, e como se torna depois, dia tal de mês tal, né? E isso se reflete até hoje, seja no calendário das celebrações dos judeus até hoje, e seja no calendário católico, que é diferente. Aí nós temos no nosso calendário católico algo semelhante ao que está colocando aqui. Porque nós celebramos hoje a Páscoa, que é saída do Egito, mas também é morte e ressurreição de Jesus. Então, mais uma vez, se para os judeus aquilo que era uma festa das colheitas se torna a festa da saída do Egito, muda o significado. Para nós cristãos, católicos em particular, também muda o significado que era dos judeus da saída do Egito para nós agora a morte e ressurreição de Jesus. Então continua sendo a mesma festa na mesma época do ano, porém com outro significado. Então, isso que poderíamos dizer da inculturação, né? Ou seja, a gente vai tomando como herança alguma coisa, mas agora colocando um novo significado na celebração. Antiga para a nova aliança, aqui no nosso caso. Então, prestamos atenção agora que acontece, como aconteceu aqui, que nem sempre o dia da festa vai ser um sábado. Mas para nós católicos volta a ser importante o dia da semana. Por quê? Porque para nós, na Páscoa de Jesus que nós celebramos, coincidiu naquele ano da morte e ressurreição de Jesus, que de novo, o dia da Páscoa foi um sábado. Coincidiu, de novo, como deveria ser desde o começo, desde antes. Então a gente percebe claramente que para nós, a festa da Páscoa se marca pela vigília pascal no sábado, já esperando o domingo em que Jesus ressuscita de madrugada, né? Então acontece o quê? Que para a gente vai sempre ser um sábado para domingo, né? A nossa festividade principal da ressurreição de Jesus, mas não tem um dia fixo do mês, né? E além disso, às vezes varia muito, né? No calendário de várias semanas, inclusive, né? A celebração da nossa Páscoa, que vai ser sempre sábado para domingo, mas o dia do calendário varia muito, porque mantém aqui o que diz no dia 14 do primeiro mês, né? Que quer dizer o quê? O primeiro mês era o que marcava o início da primavera e o dia 14 marca a lua cheia. Então, para nós católicos, vai ser sempre o sábado do domingo da primeira lua cheia que acontece no hemisfério norte na primavera e para nós no outono, por causa das diferenças de estações, tá? Então, veja bem que embola o coreto aí, bastante, tentando guardar essas tradições que vão se renovando no seu significado e etc. e tal, para ficar dessa forma, né? E aqui, quando fala desse trecho das primícias, que você acaba de ler, e nós também, outra vez o que está preponderando aqui é o dia da semana, né? Então, no sábado, 7 sábados, outra vez no sábado, que vai ter outra vez uma oferenda no início, no final, e vai ter sempre um dia de assembleia do povo com os sacrifícios, né? Com as oferendas. Daí volto à pergunta que você colocou anteriormente, né? De que a gente muitas vezes recusa a questão do dízimo, etc. e tal. Veja bem que as oferendas, nós temos aquelas categorias que vimos capítulos atrás, né? Nós temos as oferendas que são de holocausto, consumidas inteiramente em honra de Javé. Nós temos as oferendas que são chamadas de comunhão, né? Que se queima uma parte e outra parte vai ser dividida, né? Aquele que está oferecendo, sua família, etc. E tem as oferendas que são porção dos sacerdotes para mantê-los, então, né?
fazia parte da sobrevivência das famílias sacerdotais e levíticas, né? Hoje o nosso dízimo tenta colocar tudo isso, né? Porque é evidente que o dízimo também serve, né, para a manutenção do padre, do sacerdote, que é daquela comunidade, e ainda, né, de todos os serviços para manter o templo, manter o sacrifício e ainda, se possível, daí depende dessa generosidade dos fiéis, né, que deveria também ser assistência para os pobres, né? Como aqui marca, inclusive, quando fala da colheita, né? Que se ceifa, né? Se termina a colheita nessa época, sete semanas depois do início da colheita, marcada pela Páscoa, aí é o Pentecostes nosso, né? Recordamos essas 7 semanas, dá o Pentecostes nosso, é festa do final da colheita. Você termina a sua colheita, mas não deve respigar. É o texto, a palavra que aparece aqui, quer dizer o quê? Fizemos a colheita, mas sobrou um pouquinho ali que caiu. Deixa eu passar juntando o que ficou para trás, não. Isso pertence ao pobre. Exatamente. Né? E ao estrangeiro e ao pobre. Então, outra vez, né? A lembrança. Primeiro Javé, os sacerdotes e os levitas que estão a serviço do culto, e depois ainda lembrar do pobre como deve ser o nosso dízimo. Muito bem. Continuando aí, vamos fazer a nossa sequência. Eu penso que esse dia das expiações nós poderíamos pular, né? O que vocês acham de nós irmos para a festa das tendas? Aqui as duas estão ligadas entre si. Posso então ler o Pode ler versículo 33, todos eles aí se quiser, talvez até o final do capítulo. Aí fica Daí muito a gente longo. vai Vamos ler então do explicando. 26, então? Uhum. A partir do versículo 26, que é o dia das expiações, vamos Até o acompanhando. 33, então, Ana. Do 23 ao 33. Tá? Yahvé falou a Moisés e disse: mas o dia 10º do 7º mês é o dia das expiações. Tereis santas assembleias. Jejuareis e apresentareis oferendas queimadas a Deus. Nesse dia não fareis trabalho algum, pois é o dia das expiações, quando se fará por vós o rito de expiação diante de Yahvé vosso Deus. E toda pessoa que não jejuar nesse dia será eliminada do seu povo. E toda pessoa que fizer algum trabalho nesse dia, eu a exterminarei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis. É uma lei perpétua para vossos descendentes, onde quer que habiteis. Será para vós um dia de repouso completo. Jejuareis e à tarde do 9º dia do mês, desde essa tarde até a tarde seguinte, cessareis completamente o trabalho. Seguindo aí, que já vamos entrar na questão da festa das tendas. Yahvé falou a Moisés e disse: fala aos israelitas e dize-lhes: no 15º dia deste 7º mês, haverá durante 7 dias a festa das tendas para Yahvé. No primeiro dia, dia de Santa Assembleia, não fareis nenhuma obra servil. Durante 7 dias apresentareis oferendas queimadas a Yahvé. No 8º dia haverá Santa Assembleia e apresentareis oferenda queimada a Yahvé. É dia da reunião solene e não fareis nenhuma obra servil. Eu, na minha cabeça de pessoa que não entende nada, não acompanha nada do judaísmo, imaginava que essa festa das tendas fosse muita festa, muita luz, muita oferenda. Pelo que eu estou vendo aí, Maíla, é apenas um ritual de oferendas, continuam as mesmas ofertas, as mesmas oferendas, as mesmas oblações, né? É interessante que falamos, mas não sei se a gente especificou, essas festas, elas giram sempre em torno de festas agrícolas, né? Com a questão das ofertas dos produtos agrícolas, e festas pastoris, envolvendo animais, víveres, né? Mas a gente falou muito bem desse dia da expiação quando a gente falou lá do Levítico 16. Isso. Que marcava uma festa pelo perdão dos pecados do povo, que o sacerdote, né, os filhos do sacerdote participavam em favor do povo. Então, o sangue era derramado, né, de um animal. Esse sangue marcava a expiação, o perdão dos pecados desse povo. E a festa das tendas era uma festa para eles que marcava a lembrança
do tempo em que eles viveram em tendas no deserto. Nessa caminhada entre o Egito, a saída do Egito, até a Terra Prometida. Então, aqui está Festa das Tendas ou chamada dos Tabernáculos. Ah, é a mesma coisa. É a mesma coisa. mesma. É. As traduções, né? Que se fazem. Eles celebravam, armavam tendas, ficavam ali durante aqueles dias. Jerusalém era tomada dessas tendas, lembrando o período em que Deus esteve com eles ali, dessa forma, morando com eles em meio às tendas, né? Então, é esse o objetivo, que interessante, assim, quando a gente vai ouvir Jesus lá no Evangelho, falando que ele era a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus faz essa proclamação de que ele era a luz do mundo exatamente no contexto da festa das tendas. Porque no meio dessas tendas eles armavam tochas para iluminar. Então tinha muito essa luz, mas Jesus toma dessa festa que era celebrada e mostra que ele é a verdadeira luz do mundo. Então, para a gente ver como que eles perpetuavam. Em vários momentos a gente ouviu aqui que essa festa seja algo perpétuo, né? Uma lei perpétua. Então, é para cumprir de geração em geração. E proibido, mais uma vez, qualquer trabalho, né? Sempre o descanso. Mais uma vez, a gente está vendo aqui, existe a mistura, né? Aqui começa dizendo o dia da proclamação dessa festa que vem, né? Então, vai se tocar a trombeta, dia solene do Senhor, primeiro dia do 7º mês, preparando a própria festa da expiação, 10º dia do 7º mês, e depois, então, vão se seguir no 15º dia do 7º mês. Então, é tudo do mesmo mês, 7, né? Que no caso deles é o outono, que vão em sequência essas festas aqui. Dia da proclamação, toque da trombeta, já é um sacrifício oferecido, né? Assembleia litúrgica, não se faz trabalho. Dia da expiação do bode expiatório, capítulo 16 de Levítico, como lembrou a Maíla. E depois desse dia da expiação, os 7 dias habitando nas tendas novamente. Tudo com calendário aqui, dias fixos no caso, mas antes eram todos sábados. Daí faz o quê? Aquele dia não se faz nenhum trabalho, é como se fosse um sábado, né? Mas não é mais um sábado, mas é como se fosse. O descanso, né, permanece. Agora, se a gente pensar um pouco, né, como você colocou na sua comentário, parecia um dia grande de festa, sim, porque, veja bem, hoje em dia, aqui no nosso estado, no nosso contexto, nós temos em cada município diferentemente, né, o mês, quando fazem, mas tem o dia do rodeio. E em muitos lugares o pessoal faz isso, né? Fica 2, 3 dias acampado no local onde se faz o rodeio, né? E se a gente pega uma tradição mais bonita e específica do Rio Grande do Sul, tem aquela Semana Farroupilha da Revolução, que também eles fazem a mesma coisa, arma lá o acampamento, as barracas e ficam. E é uma festa, cara, muito bacana, né? Que o pessoal está revivendo as tradições dos antigos, no caso, né? Do peão do boiadeiro, das comitivas aqui do Pantanal, ou então marcando o caso da Semana Farroupilha, e faz a fogueira, e faz o churrasco, e é uma festa muito popular. Aqui a gente não chegou a ler, um pouquinho mais para frente ainda, no capítulo 23. Eu vou ler agora, isso, já em seguida. Que marca mais coisa ainda bonita desses 7 dias. Então, para fechar então, esse assunto do capítulo 23, nós vamos fazer então essa leitura, que vai a partir do versículo 37 até o final. Vai dizer: estas são as solenidades de Yahvé, para as quais convocareis os israelitas, assembleias santas destinadas a apresentar oferendas queimadas a Yahvé, holocaustos, oblações, sacrifícios, libações, segundo o ritual próprio de cada dia, além dos sábados de Yahvé, das dádivas, dos votos e das oferendas voluntárias que fareis a Yahvé. Mas no 15º dia do 7º mês, quando tiverdes escolhido os produtos da terra, celebrareis a festa de Yahvé durante 7 dias. O 1º e o 8º serão dias de repouso. No 1º dia tomareis frutos formosos, ramos de palmeira,
ramos de árvores frondosas e de salgueiros das ribeiras, e vos regozijareis durante 7 dias na presença de Yahvé vosso Deus. Alegria. Ó. Isso. Celebrareis assim uma festa para Yahvé, 7 dias por ano. É no final das colheitas. É lei perpétua para vossos descendentes. No 7º mês fareis essa festa. Habitareis durante 7 dias em cabanas. Todos os naturais de Israel habitarão em cabanas, para que os vossos descendentes saibam que eu fiz os israelitas habitarem em cabanas quando os fiz sair da terra do Egito. Eu sou Yahvé, vosso Deus. E Moisés proclamou aos israelitas as solenidades de Yahvé. Na realidade, eu vejo aqui uma necessidade que esse povo tem de rever toda aquela história, que foi uma história sofrida, doída, uma história de muito aprendizado, de muitos castigos, de muito sofrimento. É bonito ver que atrás dessas exigências de recuperarem essa saudade, recuperarem essas lembranças, atrás disso tudo também um recordar muito grande para todos os descendentes, né? Poderíamos dizer assim, que todas essas festas, elas marcam 3 grandes pontos. O primeiro é o agradecimento por tudo que Deus fez e faz por nós. Então, é uma ação de graças. Toda festa é essa alegria e uma ação de graças ao Senhor. Um segundo ponto que todas essas festas têm em comum é esse repartir os dons, sejam os dons agrícolas, das colheitas, sejam os dons dos animais. Então, as festas pastoris. E as bênçãos que Deus derramou sobre nós, para a gente ter isso, o que ofertar. O reconhecimento do que é recebido de Yahvé. Exatamente. E um terceiro ponto, que toda festa acaba sendo, é esse sinal de... Pizza. É esse sinal de fraternidade, porque eles acabavam se encontrando, fortalecendo essa identidade enquanto povo. Então, era um momento de reconhecimento a Deus, de alegria, mas também algo para nós, de descanso, inclusive, né? De descanso. E educativo para os descendentes. De confraternização. Né? Então, se lembram as memórias da história, se festejam os dons recebidos e se fazem oferendas de agradecimento e fortalece os laços de fraternidade. Por isso que eu falei de pizza, né? A gente fala porque isso. Bom, né? Não, a gente faz as coisas, trabalha para cá, agora vamos comemorar. É isso daí. E sempre, pode reparar, tudo que a gente quer marcar, a gente marca comendo, se encontrando, celebrando. Então, Deus, olha a pedagogia de Deus. Deus se utiliza daquilo que é próprio nosso, né, desse encontro, da alegria, a festa, para lembrar que Ele está no meio desse povo. Né? Então, o primeiro objetivo é lembrar de Deus, mas também celebrar a vida. Então, por isso que para os judeus, a gente pensa assim, nossa, 7 sábados primeiro, né? 7 sábados, olha, um longo tempo celebrando isso. Mas depois isso vai entrar nos meses, então mesmo assim, tira-se um dia, vai a Jerusalém, celebra. Então isso é muito importante, que a gente às vezes vai perdendo, né? Vai perdendo ao longo do Aquilo que tempo. a gente estava falando. E só para não perder, a gente viu o ciclo da Páscoa, que está ligado ao início e ao fim da colheita, principalmente da cevada e do trigo. Então, por isso que tem os pães ázimos. E agora aqui também se fala dos frutos, da colheita, dos ramos, né, para fazer procissão, para fazer festejo e tal, mas de qual colheita se trata? Agora se trata da colheita principalmente das oliveiras e das uvas. E provavelmente alguma coisa... Os figos estão mais no início da primavera, mas também poderia ser. Então, agora são desses cultivos de árvores ou de... Antes os grãos, né? Mais aos grãos e agora aqui mais as frutas. Os frutos mais importantes. Então, né, daí você vê as libações de azeite, o sacrifício que tem o azeite e as libações de vinho que estão ligadas aí, é o outono onde se dão essas colheitas. De qualquer forma, nós estamos aqui tentando entender a importância
de você manter o recordar, manter a história viva, né, Maíla? Manter a história viva com todos os descendentes. Isso faz a religião viva, faz a religião aquecida, todos entendendo o porquê dessas celebrações, dessa alegria, né? Você quer colocar alguma coisa? Quero. Eu lembrei de uma coisa importante. É por isso que Jesus, quando ele faz o sacrifício, que é a oferta a Deus por nós, ele toma exatamente tudo isso. A carne é o cordeiro, o pão, que são os grãos, né, triturados e oferecidos, o próprio vinho, que são esses frutos, né? E o sangue. O sangue. do Então é cordeiro. tudo aquilo que nas festas iam aparecendo, Jesus retoma tudo isso, fazendo desses símbolos ele mesmo, né? O vocabulário é o mesmo, É né? o mesmo. Só que é uma nova linguagem, uma nova realidade, uma nova percepção. Oferenda de si mesmo agora, né? É, agora é de si mesmo. E outra daí- coisa, na tradição lá da Páscoa do Egito, que é esse ciclo primeiro que nós estamos falando aqui das festas, lembra que existe um mandato que na hora que se está na ceia, né, que matou o cordeiro, que se vai comer a ceia, chamar os vizinhos, se for o cordeiro muito grande ou a família muito pequena, diz assim, né, o mais novo vai perguntar ao mais velho por que nós estamos comendo as ervas amargas, etc. Então vai recordar Toda aquela Memorial. história. o que está sendo celebrado. E na Páscoa de Jesus, principalmente no Evangelho de São João, tem um enorme discurso de Jesus durante a última ceia, em que exatamente ele está passando o que está sendo celebrado, o que deve ser recordado, a toda a sua obra, o que ele está fazendo e o que nós devemos fazer depois. Então, está marcando a memória. Dentro da celebração, a marca da memória, que é Por fundamental. isso que ele fala no final, fazei tudo isso em memória, de mim. É. Muito bem. Nós fizemos hoje aqui, então, todo esse apanhado nesse estudo do capítulo 23 e nós convidamos você a, se alguém perdeu, que você acha importante ele ter esse entendimento, procura no YouTube, você vai encontrar esse programa inteirinho lá, acompanhem juntos. Vamos entender tudo isso aí para que a gente hoje dê um sentido novo às nossas celebrações, às nossas participações na igreja, entender o sentido das nossas festas litúrgicas ao longo do ano, porque isso tudo tem uma história belíssima de milhares de anos e é importante que a gente dê um sentido novo também para tudo isso que a gente acompanha. Portanto, agradecemos sua presença, a presença dos nossos mestres que nos conduziram nesse estudo, pedindo que não deixem de estar conosco no nosso próximo programa. Já estamos chegando ao final do estudo do Levítico e vamos fechar com chave de ouro com a sua presença. Então, até o próximo programa. Fique com Deus e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.